Maria, a nossa irmã. Amém, amém. Eu esqueci Ô, a hora que ela... Glória! E ela entrou. Ô, Glória! E teve gente que levantou muito Só para cedo. cunhada, só mesmo a cunhada para fazer levantar, ela levantar cedo. Amém, minha filha. Fico muito feliz, viu, Cris? Amém. Todos aí estão, tudo por ele e para ele. Glória a Deus. Então, bom dia novamente. Eu levantei de manhã e vi uma palavra muito forte na canção de Maria, porque foi os 90 dias nós estudamos, né? E na canção dela, porque nós buscamos muito alegria. Eu não vou ministrar, eu só vou falar algo aqui para vocês. Olha o que ela diz: a minha alma anuncia a grandeza de Deus. Lucas capítulo 1, verso 47. A minha alma está focada, a minha alma anuncia a grandeza de Deus. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Então, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu sei que nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Mas tudo o que Maria diz aqui, nessa canção dela, é o que ela está pedindo para vocês, Rosa, declarar. Declare que o seu espírito vai ficar alegre hoje. Não é por causa se tudo vai dar certinho, tudo vai ficar bonitinho, não. O seu espírito, o meu espírito, vai ficar alegre hoje por causa de Deus, o seu Salvador. Isso que é a maturidade espiritual, uma fé madura. Não estou dizendo que você vai falar assim, quer dizer que eu estou isenta de ficar triste? Pode sim, isso é um estado humano. Mas Jó fala, ele não vai fazer pouso no nosso coração no dia de hoje. Nós vamos saber engrandecer o Deus, o nosso Salvador, e falar: a minha alegria está em Deus. Eu estou alegre por causa de Deus. Amém? Então, o nosso texto áureo aí, vocês já sabem, né? Eu esqueci qual que é o nosso texto áureo mesmo, de 20 e 24, que nós estamos falando o tempo todo. Me dá uma colinha aí, meninas. Eu acho lindo esse texto, sempre falou comigo. Desde novinha, eu nem entendia a palavra, e Deus punha no meu coração essa palavra aí de Pedro. Eu esqueci. Que a pessoa nós estivéssemos lá concorrendo 1 milhão e eu quero a ajuda dos universitários. Como que seria? Primeiro Pedro, eu não sei, Somos mas eu vou... gerados de novo, né? Hã? Nós somos de novo gerados pela palavra. Amém. Gerados de novo. O Senhor está falando, quando você vai ver o conceito de ser gerado, é ser nutrido. Nós estamos sendo nutridas pela palavra de Deus dia após dia. Isso é bênção. Então, vou encerrar aqui com esse texto e vou declarar na nossa vida, fazendo oração, e já passo para Márcia, né? E eu gostaria de... Para Márcia, não, para Renata. Eu gostaria de pedir para vocês... Eu tenho observado isso quando eu vou lá no canal da professora Márcia. Eu acho lindo chamar ela de professora Márcia, assim como tem várias professoras aqui, empreendedoras que serão mestres também para ensinar caminhos para as outras que virão, né? Eu gosto muito de dizer isso. Quando vocês vão no canal lá da Márcia e pegue o link lá e poste nos seus status, vocês podem observar a visualização, ela aumenta. E isso é o nosso professor, todos os líderes aí, nossos mestres na fé falam, é notoriedade. Notoriedade. Não é para levantar a bandeirinha, as rosas estão ficando famosas, o número está aumentando. É notoriedade para as pessoas e também trazer autoridade. Para quando as pessoas falam, Renata, ela estuda a palavra. Eu já falei isso com a Emilva. Renata estuda a palavra. Vocês viram lá no status? Vocês não estão falando qualquer um, não. Ela não está falando ela não está com somebody love, não. Ela está falando a verdade, que é a palavra de Deus, e ela estuda a palavra com aquele grupo. Então, isso é para trazer notoriedade e também trazer autoridade sobre as pessoas perceber quando você fala, a sua fala, não ficar desmerecendo. Nós estamos numa bênção aqui sobre celular que vocês não imaginam. Então, vamos lá. Vou ler. A Renata saiu, eu não sei se não, a outra Renata, ela vai entrar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha
cada vez mais, até a plena claridade do dia. Provérbios 4, do 18 ao 19. Em nome de Jesus, essa terça-feira, a nossa vereda está como a luz da aurora, ela está brilhando cada vez mais, cada vez mais. Isso é declarado sobre a sua vida, qualquer área da sua vida, porque a Bíblia diz que o justo, o homem correto aqui na terra prosperará. E você é justo, nós somos justificada pelo sangue de Jesus Cristo. E quando Deus olha para nós, ele nos vê, ele vê Cristo. Ele não vê as nossas falhas, ele vê Cristo, nos vê pessoas perfeitas, pessoas separadas, santas, justas. Somos completamente justificados em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos fez justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pense o que você deseja fazer no dia de hoje. Pense o que o cotidiano, a demanda que o dia vai exigir de você. Vai exigir muito. Mas quando a sua alma diz que você está alegre com o seu Deus, peça hoje uma força sobrenatural, uma criatividade sobrenatural. Peça hoje um aumentar na sua esperança, porque eu também estou carente disso. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome do seu Filho, nós entregamos a nossa vida nesta manhã. Eu sei que muitas já se levantaram, já ficaram de pé nas madrugadas, estão orando e pedindo uma resposta sua, estão pedindo cura, tudo o que o Senhor sabe que um filho, uma filha pede ao Pai. E a tua palavra garante que tu és o nosso Abba, o nosso Pai eterno. Senhor, nós olhamos para a fauna, para a flora e agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos pássaros. O Senhor tem investido os lírios do campo. Senhor, o Senhor tem está mantendo o equilíbrio dessa terra. Então, humildemente, em nome de Jesus, coberta pelo sangue carmesim, nós te pedimos que no dia de hoje, a nossa vereda venha, Senhor amado, venha ficar sendo iluminada em toda a esfera da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor atenda uma necessidade peculiar de uma mulher, de uma rosa aqui hoje, porque tu és o nosso Pai. Jesus, só o Senhor tem palavras de vida eterna e sabe a carência, a necessidade de cada uma dessas rosas. Pai, eu te louvo pela vida de cada uma. Eu te louvo pelo lar delas que estão sendo representadas aqui. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor visita a conta bancária, o Senhor sabe. Às vezes as pessoas falam, nós vamos orar pela conta bancária. Sim, porque tu és o nosso Pai e nós só vamos até a ti. Nós vamos até ti para contar como nós estamos, porque tu nos acolhe. Tu sabe das nossas necessidades, tu sabe o quanto precisamos, como precisamos e para quanto. Então aqui estão as rosas, tu sabe a carência dela, tu sabe o que elas precisam resolver hoje. Mas nós cremos agora e declaramos: Deus está fazendo algo especial na nossa vida física e espiritual. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, porque o nosso coração está alegre em ti. Tu és o Deus que traz essa alegria que nós necessitamos para o dia dessa terça-feira. Em nome do seu Filho, amém, amém, amém. Amém, aleluia. Renata, minha filha, com você, muito obrigada por estar disponível como Maria, disponível a esse Deus, a esse plano perfeito. Transborde na nossa vida, amém? Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Queria agradecer a todos que estão aqui, especialmente também a minha cunhada, né, que derrubei ela da cama hoje. Mas, assim, é muito bom. Eu preciso praticar mais, né? Porque já faz um tempo que eu trouxe a palavra aqui nas Rosas, foi na época que a Cristina participava, eu lembro. Então, faz um tempinho. O tema que eu trouxe hoje está no livro Então, Mulheres. Renata, é para chamar mais, né? Então, quer dizer, eu estou entendendo que pode chamar mais você, a Emil e todas rosas, né? Ah, sim, Tá é bom. para despertar a gente, né? Buscar É mais de ótimo, Deus para a gente. Às vezes a gente fica muito na zona de conforto. maravilhoso. Fala aí. É, o livro,
O que eu trouxe hoje é do livro Mulheres Improváveis, da Viviane. E eu estava estudando o que me chamou muita atenção, é o capítulo 4. Fala as mulheres que Deus deseja levantar nesse tempo. É, aí é que eu vou iniciar. O perfil da mulher que Deus levanta. Aqui ela vai falar sobre vários tipos de mulheres. Então eu fiz um resumo para não ficar tão comprido, cansativo. A mulher sondável. Muitas pessoas procuram Jesus em busca de uma cura, mas não deseja caminhar com ele. Busca apenas bênçãos, mas não a intimidade. Existe, porém, aquelas que estão muito além de uma bênção, tem um coração que deseja mais. Aqui eu vejo que a gente não venha barganhar, né, com o Senhor em troca daquilo que a gente busca, que a gente busca para nós, né? Muitas vezes a gente busca bênçãos no Senhor, mas não abrimos mão de caminhar com Ele. Às vezes a gente só quer me dar, me dar, me dar, mas não quer se comprometer, né, naquilo que o Senhor deseja de nós, que Ele quer somente o nosso comprometimento e a nossa obediência. Aqui no segundo parágrafo, ela fala: o nosso amor por Deus é provado nas dificuldades, nas atribulações, nas aflições, nos momentos que não apenas a sinceridade desse sentimento é provada, como também o nosso coração. Quando tudo vai bem, é fácil, né, adorar o Senhor, e a gente precisa se perguntar se no momento da dificuldade a gente consegue adorar Ele do mesmo modo que quando estamos no momento de alegria, né? Será que é fácil a gente buscar Ele quando a gente está no momento de alegria, no momento de bonança, no momento confortável? Aí, será que a gente busca com a mesma intensidade quando a gente está passando por uma peleja, por uma tempestade, pelo deserto? Isso a gente precisa trabalhar muito em nós, porque Deus, tanto ele está nos momentos de alegria, quanto também está na tempestade. Quando a gente age pelo nosso emocional, a gente sempre quer questionar sobre algo que passamos, que não estava nos nossos planos. Mas será se a gente deixa se permitir que Deus trabalhe em nosso coração? Às vezes a gente é muito levado pelas nossas emoções, né? Porque o nosso coração ele é enganoso e a gente não conhece o suficiente. Quantas vezes a gente não já falou assim, meu coração está falando que eu tenho que fazer isso, ou senti no meu coração, devo agir assim, mas que somos enganados, né? Muitas vezes a gente passa a ser levado por um sentimento, no caso, a gente se deixa dominar, né? Por aquilo que a gente não consegue ter o controle. Aqui em Salmos 139, do 23 ao 24, ele vai falar sobre o que eu falei, né? Sobre coração é enganoso. Só um momentinho. Aqui fala, no 23, ó Deus, examina e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Aqui ele pede para o Senhor ele nos examinar, né? Examinar o nosso ser e guiar no nosso caminho. E aqui no terceiro parágrafo ela fala assim: as mulheres, deixa eu ver, apenas o Senhor é capaz, depois de ver tudo o que há escondido em nós, nos ama e de não desistir e de procurar nos reconectar no seu bom propósito. Por mais que o Senhor conheça o nosso interior, Ele sempre quer trabalhar em nós para sermos melhores em direção àquilo que Ele quer para nós. E a gente não deve buscar um conhecimento, buscar ser reconhecida pela sociedade, mas sim pelo Senhor. A próxima que eu vou falar, vocês querem falar alguma coisa sobre ela? Sobre a sondável? Posso continuar? Pode. A próxima que eu vou falar são aquelas que são seguras. As mulheres seguras,
É, aqui ela fala: é impressionante como Deus é especialista em levantar pessoas que costumam dizer que não possuem nada em si mesma. Deus ele levanta pessoas para fazer a sua boa obra, né? Mas sempre tem aquelas que sempre assim dá desculpa, ai, que eu não dou conta, ai, que eu não sei falar em público, ai, que eu tenho vergonha. Só que elas são capazes. Elas buscam no secreto, mas elas não querem ter a visibilidade. Elas não querem aparecer. Mas de uma certa forma, o Senhor as incomoda, né? Porque Deus quer através dessas mulheres que elas venham compartilhar a unção que ela recebe de Deus e liberar para outras mulheres. Mas em meio a esse cenário que a gente vive, né, de escassez, quando uma liderança de mulheres ela propõe algo, né, para fazer uma reunião, a gente vê muito a escassez, né, de mulheres comprometidas naquilo que Deus está chamando para. Assim, às vezes está precisando, não assim, vou fazer número, né? Vou estar ali para fazer, para ter quantidade de pessoas. Não. Deus, ele quer que você esteja ali para você ouvir aquilo que ele quer falar ao seu coração. E poucas pessoas são comprometidas, já falei, né? Aí aqui ela dá um exemplo de Isabel. A Isabel, ela reconheceu, né, quando Maria foi ao encontro dela, ela reconheceu e foi humilde, né, aquilo que Maria estava no ventre. Isabel decidiu contribuir com seu propósito. Ela foi mais do que uma parente, ela foi uma companheira no momento mais importante da vida dela. A mulher segura em Deus, ela abandona o medo da rivalidade e coopera para que as mulheres ao redor vivam o mesmo propósito. Hoje a gente vive, assim, no meio de comparação, né? Rivalidade, eu não consigo fazer algo porque fulana fez melhor, mas não é assim que a gente tem que fazer, né? Deus, ele sabe que quando a gente serve a ele, não é de qualquer jeito que a gente tem que fazer, né? Mas do modo que Deus coloca no seu coração para fazer, ele vai trabalhar em você para você dar o melhor de si. A próxima mulher, ela é a precisa e pontual. Você já viram aquelas mulheres que parecem atirador de elite? Que elas são certeiras. Elas têm uma palavra, assim, você estava naquela angústia, estava assim, sem direção, né? Sem saber o que fazer. Aí aparece uma Ivanilda na sua vida, né? Ela vem Oh, lá Jesus. aí ela veio de encontro lá que você precisava ouvir. Há momentos que são mais que necessárias, pois através das suas palavras precisa, ao ponto de desarmar a guerra e trazer paz em meio ao caos. Igual eu falei, né? Por muitas vezes a angústia vinha, e aí a irmã falava assim: eu tô indo aí. E aí tinha aquela palavra certeira, e como é que fala, aquela tempestade, aquela confusão nos meus sentimentos, assim, parece que ficava assim, tudo tranquilo. E aí, essas são elas precisa e pontual. A mulher que ela tem um discernimento é a próxima mulher. Ela, ela tem a pessoa que tem discernimento, né, ela tem a capacidade de compreender situações, avaliar as coisas com bom senso. Aqui ela cita em Primeira Crônicas, não sei se vocês já leram do capítulo 12, do 24 ao 32, ela fala do exército, né? A quantidade que tinha de. Aí eu vou ler só um trechinho aqui. Ela fala assim: da meia tribo de Manassés tinha 18 mil. Da tribo de Benjamim tinha 3.000 guerreiros. E da tribo de Efraim tinha 20.800 guerreiros. Só que aqui, o interessante é que no 32 aqui fala assim: a tribo de Isacar tinha 200 chefes. 200 chefes para comparação de 20 mil. E aí, aqui a gente
A gente dá para entender que não importava a quantidade, né? Mas aqueles 200 chefes, ele tinha o conhecimento e sabia o que estava acontecendo ali, e ele tinha a perspicácia de saber resolver aquela situação com aquela quantidade de pessoas que ele estava ali, né? Ah, mas é igual a tribo aqui de 20 mil guerreiros. Será se eles conseguiram fazer o que a tribo de Isacar conseguiu fazer? Não. Então é quando você tem o discernimento das coisas. Aí aqui fala aqui que o número era bem menor, mas que o destacava que eles sabiam agir em qualquer situação. Mulheres com discernimento sabem ir pelos melhores caminhos e sabem lidar com as situações. Quer falar alguma coisa? Achei interessante isso aí, para a gente atribular, né? Porque às vezes a Aham, gente valoriza a força. Eu estava até estudando isso, essa interpretação com a Márcia sobre a força. Você olha essa tribo, você vai voltar para ela e volta novamente o que Deus está falando. Essa tribo que tinha 200 aí, né? isso, a 200 tribo de Isacar. da cá. Então aí vai a racionalidade novamente. A Sim, força, a racionalidade e o discernimento aí do natural e do espiritual. Isso é muito bom aprofundar, muito bom você ter trago para a gente ficar mais refletir sobre isso aí. Eu nunca tinha refletido. Já li muito sobre isso, então a gente separar e compreender, né? Porque às vezes as pessoas falam, eles vão perder, eles não são guerreiros, não né? são numerosos. E não são numerosos. Eu não vou falar agora para não tomar o tempo da Renata, mas tem o milagre do azeite que aconteceu. Eu já falei isso aqui para vocês, sobre sacerdotes que tiveram que se posicionar como guerreiro. Depois eu conto isso, é uma história, esqueci o nome. Eu já falei, depois eu trago para vocês, para a gente entender essa posição dessas tribos aí também, que é mistério, é racionalidade, né? E espiritualidade, tudo focado na nosso presente agora. Pode falar, Renata? A Deixa eu Luísa fazer quer falar. só para complementar, Renata. É, aí você falou em racionalidade, nós muitas vezes a gente deixa se levar pelas emoções, né? E é um ataque de muitas emoções na nossa mente, e acaba que a gente se perde, né? E até na fé, né? E não olha para essa parte mais racional, né? Então, Sim, nós precisamos cuidar, desde o primeiro tópico aí você falou, e nesse segundo também está complementando, né? Cuidar mesmo das nossas emoções, porque a gente sofre muito esses ataques emocionais, né? Era isso. Muito bom. verdade. Aqui ela fala, para terminar, sobre o discernimento, ela fala assim: o discernimento que definirá a comida e a mesa em que nos alimentaremos, pois o nível de sabedoria e discernimento de que dispomos determinará o nosso cardápio. Em Hebreus 5, no versículo 3 e 14, fala assim: e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. A gente tem que se perguntar hoje, né, do que a gente está se alimentando. Será que a gente está se alimentando de algo que vai nutrir, que vai alimentar a nossa fé? Ou será que a gente está indo pela manada, alimentando daquilo que não acrescenta em nada na nossa vida? Né? A gente tem que, em todo tempo, se perguntar isso. A próxima que ela fala é uma mulher que tem um coração voltado para o Senhor. Para alcançar sabedoria, conhecimento e revelação, é preciso tempo, dedicação e entrega. Isso a gente vem batendo na tecla há muito tempo, né? Para a gente ter até sensibilidade, né? O Espírito Santo, a gente tem que buscar mais a Ele, não procrastinar, não falar assim, ah, deixa para depois, ah, tô cansada, porque às vezes o cansaço bate, né? Mas a gente tem que trabalhar sobre isso.
Deus, ele quer levantar mulheres com o coração voltado para ele. Por mais que somos falha, a gente sempre está correndo para os pés do Senhor, né? Por mais que a gente tropece, mas ele nunca fala assim, ai, sai daqui, eu não quero não. Vai, vem me buscar agora, no momento que tá passando aí. Eu não te falei que não era para tu fazer assim, mas tu não fez. Mas ele nunca faz isso, né? Ele sempre está ali disposto a nos ouvir, nos consolar. E precisamos ter em mente que só o olhar de Jesus sobre nós nos preenche. Aqui ela dá o exemplo de Maria, que mesmo jovem, ela não exercia nenhuma função de liderança, mas ela derramou toda a sua vida aos pés de Jesus, né? E foi a única que Jesus honrou publicamente, pois ele disse que a atitude de Maria seria lembrada para sempre, né? A irmã Neide já até explanou isso para a gente no devocional passado. A mulher que ela é apta a renunciar. Por muitas vezes, a gente precisa de renunciar aquilo que os nossos olhos é vantajoso, né? Mais do que o Senhor, mais para o Senhor não é. Muitas vezes alguém pega uma liderança e aí será se Deus está querendo aquela pessoa ali? Será se Deus quer que ele trabalhe naquele local, né? Mas aí vê que algo grande está ali para ele, mas a pessoa ela não quer renunciar, ela quer satisfazer o seu ego e a sua vontade de estar ali. A renúncia ela não é fácil, mas por amor ao Senhor se torna fácil. Outro dia eu estava conversando que quando a gente se torna cristão, a gente tem que renunciar a muita coisa. Não tem como você ser meio termo. Ou você não é. Que para mim é isso. Assim, para mim, né? Não sei para outras pessoas. Mas como é que você fala que serve o Senhor e está fazendo? Uma vez eu questionei um pastor sobre a bebida. E aí eu confrontei ele, e aí ele falou que para ele era tudo bem, estava tudo normal. Que bebia ali um golinho, estava tudo bem. Aí para mim eu não consigo fazer isso, porque eu não me vejo. Então, para a gente ser serva mesmo, você tem que renunciar a muitas coisas. A próxima está terminando, meninas. A Eu só próxima, Renata, essa oi, questão da Lúcia, não, porque você apontou ali também a questão ministerial, não só a questão ministerial, porque quando o Senhor ele nos chama, ele quer algo de você, e algo você vai ter que deixar para trás. Igual você falou, os velhos hábitos do mundo, a gente tem que renunciar. Mas aí às vezes a pessoa ela já tem ali uma vida, ela segue de uma forma e o Senhor chama, ela fala: "Ai, Senhor, mas eu não sei fazer mais nada. E agora eu vou fazer o quê?" Então ela se questiona, né, em relação a essa renúncia. Tá, eu vou renunciar, vou largar tudo, e o que eu faço agora? É olhar para todos os pontos que você apresentou e lembrar que o Senhor, ele vai te conduzir. Quando ele te troca de mesa, quando ele vê que seu coração está voltado para ele, quando sabe que você não é vingativa, quando sabe que você tem discernimento, que você vai ser pontual, todas essas características que ele tem levantado nessa mulher, ele também vai conduzi-la e vai mostrá-la, né? Ali o tipo sim. de renúncia, o porquê da renúncia e a necessidade dessa renúncia. Verdade. Então Sim. a gente. Igual no caso do que você falou ministerial, às vezes você reluta em renunciar a algo porque você não sabe o futuro, né? Assim, ai, como é que vai ser lá? Tipo assim, questiona um futuro incerto, né? Mas Deus ele já tem planos para aquela pessoa, né? Se ele tá tirando você daquele lugar e colocando em outro, é porque lá tem algo melhor para você. É Aqui verdade. tem a não vingativa. É, às vezes, quando alguém faz algo com a gente, né? Hoje não, mas antigamente, se, assim, por mim, assim, eu vou pagar do mesmo jeito, pagar na mesma moeda, mas não é dessa forma, né? Aqui ela dá o exemplo de Davi e Saul, né? Que Saul, ele morreu, mas não foi pelas mãos de Davi. Então, o melhor tempo é o do Senhor, né?
Ele cuida dos filhos seus e que nada os impede dos planos dele na nossa vida, né? A próxima, Eu complementando aí, você falando isso. Deus poderia ter resolvido a condição de Davi muito rápido, assim como a minha, de várias pessoas, né? Mas a Nilva falou terça-feira passada, e às vezes eu já vi pastor falar assim: ah, é difícil, é impossível o nosso coração ser semelhante como o de Jesus. Deus estava olhando verdadeiramente o que tinha no coração de Davi, porque precisava assim de ter a convicção que o coração de Davi não era um coração de renúncia. Ele sabia que o trono era para ele, que a vitória era certa. Ele se viu um Deus vencedor, mas Deus queria saber se no coração dele, eu estava até lendo ontem sobre o livro, Eu e Meu Pavio Curto, se o coração dele, a ira, tinha se transformado em raiva e a raiva em fúria. Era isso. E o que o Senhor está olhando e contemplando os nossos corações. Às vezes até a Inua falou: ah, Jesus, né? Ela falando, né? Que, né? Parafraseando aqui, ela não disse dessa forma, né? Mas precisa disso? Mas novamente passar por isso? É porque Deus quer que o nosso coração seja semelhante ao do nosso Senhor e Salvador. Eu sei que é de glória em glória até alcançar a estatura dele. Então, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê que foi um processo, porque Deus estava olhando o que verdadeiramente estava dentro do coração, que ele já era o rei, mas o Senhor queria. Estou terminando aqui. Jesus, né? Deus queria ver realmente se ele tinha um coração nobre. Aí termino aí. Um coração nobre, com atitudes nobres. Era isso. verdade. A próxima é, é a libertadora. Aqui ela fala assim, ela coisa no livro, é o que eu entendi, eu coloquei assim, precisamos de mulheres que levantam outras mulheres e capacita para viver os sonhos de Deus. Mas no nosso meio tem aquelas que são as libertadoras e as carcereiras, né? Aquelas que ministram a cura e aquelas que falam tudo o contrário, né? E muitas vezes, no início que eu comecei a congregar, e quando se aproximou pessoas, o que está acontecendo, o que está se passando? E aí eu, abri meu coração e explanava tudo. E a gente precisa hoje eu aprendi que a gente precisa filtrar muitas coisas. A gente tem amigo e a gente tem colegas. E por mais que elas participem de uma congregação e fala que eu sou, pode falar o que você está precisando, mas você vê que o que você fala, daquilo que você está vivendo, sai explanando para outros. Fulana, vamos orar ali por Maria, que está passando por isso e isso. Gente, como é que faz? Como é que você chega se não é da minha, não é da minha congregação mais, mas assim, como é que você confia naquela pessoa, assim, tá caminhando junto comigo, então eu vou estar cantando para ela ali. E aí ela sai explanando e comentando sua vida. E então a gente hoje tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas dos nossos planos, dos nossos projetos, daquilo que a gente está passando no nosso dia a dia, né? E aqui precisamos andar com mulheres que andam com Deus. Uma mulher curada, ela tem o poder de levantar outras mulheres. E por último, é a mentoreada. Você lembra de algo? Essa é benção demais. Mentoreada. A mentoreada eu já falei, né, mais atrás. A gente vive no tempo que é difícil você achar alguém, né, para pegar a sua mão e falar assim, vou ajudar você, vou ajudar no início da sua caminhada, o que você esteja passando, né? O que você precisa, estou aqui. Eu sou suspeita de falar, né, Manish? É, Ah, menos, pode deixar em off, não precisa falar mais nada, não. e aqui fala assim, vivemos num tempo e é que é difícil, né, achar alguém que lhe mentorie, e se achar essa pessoa que queira lhe ajudar, deixa a pessoa, às vezes, hoje não dá,
Eu posso ir aí? Ah, não, hoje não dá não, eu tenho um compromisso. Vamos marcar depois. E esse depois vai empurrando com a barriga, chega o fim do ano e você não conseguiu deixar aquela pessoa que quer lhe ajudar, né, a fazer algo por você. E isso é muito sério, porque quando você é, passa por algo que você não tem direção nenhuma, você não tem conhecimento, não tem sabedoria, você achar alguém que lhe mostre isso, isso é muito importante. São aquelas mentoras que andam segundo o coração de Deus, nos lembra de quem somos e que alegra nosso coração. Em todo tempo, é, elas são aquelas assim, ó, você é filha amada do Senhor, você se alegra com as suas conquistas também, tá ali com você, ó, o que precisar, estou aqui, precisar de uma oração, vamos orar juntas. E essas mulheres são aquelas que Deus deposita dons e talentos. Elas são muito talentosas e têm uns dons que cada um aqui tem, né? O dons e talentos. Mas Deus coloca no coração delas isso. E creio que Deus está levantando mulheres, mentoras, libertadoras, e todas as outras que eu falei nessa geração em que vivemos, né? E que venhamos orar e pedir ao Senhor para que dê bom ânimo ao coração de cada uma. Creio que cada uma se identificou com alguma aqui que eu falei. E é isso. É bênção de Deus, né? Renata, só contribuindo aí com você, ela traz algo tão, assim, voltando lá na Libertadora, ela traz Aham. algo muito importante. Ela dá o exemplo de Elias, você lembra? Elias e Eliseu Sim. sobre a capa? Aham, sobre Então a ela capa. sobre a capa. Então ela fala assim, quando Elias ele foi levado, a capa dele cai sobre Eliseu. Então essa mulher libertadora também, ela é aquela mulher que protege. A capa dela, Isso. ela vai cair sobre a vida de outras Sobre as pessoas. outras. Sim. Então, assim, você vai se colocar na brecha pelos outros, você vai, é o cuidar, o amar, o levantar, o encorajar. Então, eu acho uma característica muito, muito bonita, o cuidar do Senhor, né, através Sim, dessas mulheres, porque ela vem ali para ajudar a curar as feridas de outras. A pastora exatamente. Viviane até fala, ela dá um exemplo disso lá em relação ao ministério dela dentro da igreja. Ela fala que em um momento ela foi questionada porque na primeira fileira ela seleciona as pessoas que sentam ali. Aí falaram para ela se era privilégio dessas pessoas, o que precisaria para sentar lá. Ela falou assim: não, não é privilégio. É porque as pessoas que estão ali são as mulheres que me cobrem, são as mulheres que estão na brecha por mim, são as mulheres que me protegem. Então eu preciso ali de mulheres que vão estar comigo, que vão ser o meu escudo, que vão ser aliançadas comigo, que vão ser essas mulheres libertadoras, que vão amá-la, que vão protegê-la, que vão encorajá-la e que vão levantá-la. Então, assim, eu acho algo, é lindo quando ela trouxe esse exemplo. E aí, Caio, que a Priscila, para complementar forte, fala disso aí, a união honrosa. Por que nós falamos da união honrosa? A união honrosa não é só você, assim, de corpo presente, ah, eu vou lá para ajudar, não. Isso aí é uma amplitude espiritual muito grande e que transcende para o físico, o que a Priscila falou. E nós precisamos ser essas mulheres, como a Priscila deixou as considerações aqui. E a gente se perguntar, eu estou nesse lugar especial, como essa libertadora, né? Como diz a Priscila, falou da capa de Elias que foi sobre Eliseu. Isso é muito. Olha, a nossa amizade aqui, ela está muito mais do que no plano físico, ela está muito mais do que algo que você quer ver, algo tangível, ou você pensar assim, é muito maior, não tem nem como a gente medir profundidade, altura, né, como diz o apóstolo Paulo, mas fechando aqui, é para que a gente venha compreender esse viver o propósito. Eu estou vivendo, vocês estão se levantando como essa libertadora aí, para entender nesse sentido, estar de linha de fronte, linha de frente, como que fala, Priscila? É É na linha como da que você, frente, no fronte da batalha. no fronte da batalha, vocês já viram aqueles que vêm naqueles filmes de guerra, aí vem um atrás e vem aqueles assim com escudo, né?
e vai andando, andando, empurrando, ou então fecha ali para proteger aquele cavaleiro. É isso que nós estamos fazendo. É isso. Às vezes, quem está sendo protegida hoje é a Renata. Aí a Renata se posiciona diferente, pega o escudo, vê em vocês todas. Essa é a união honrosa. Ela é muito mais do que nesse plano físico. Mas a intenção disso tudo, o propósito, é para que venhamos viver o propósito de Deus. É esse, né? Que ela falou que as mulheres vivem o mesmo propósito. É para que venhamos viver o mesmo propósito, o que já está no coração de Deus, o que é de verdade para cada uma de vocês. Era isso que eu ia deixar aqui para vocês. E sobre a capa de Elias com Eliseu, também pode aprofundar isso aí. Muito mais, né? Porque Deus trouxe a revelação para Viviane, né? Uma revelação diferente, traz uma revelação para Renata, traz uma revelação para cada uma de vocês, que vocês têm um grande potencial, tanto racional, intelectual, como espiritual, e Deus trouxe uma outra revelação para mim sobre essa capa. Mas eu fecho aqui e depois a gente fala mais sobre isso, tá? Maravilhoso. Maravilhoso, Renata. Se alguém desejar falar mais alguma coisa, então eu passo para a nossa querida professora, para a nossa Márcia. É como na Libras também, né? Pessoas de apoio estão ali na frente para Os feedback, os feedback, né? E eu vejo assim, né, como a Ivaneide disse, esse nosso grupo, e quantos anos? E cada vez mais vai se consolidando. Cada mulher dessa que a Renata falou, tem em nós, né? E outra uma observação, o cuidado. Cuidado com o que a gente fala, a maneira, porque ou pode, como ela disse, né, uma mentora que pode levantar, mas uma mentora também que pode retrair. Como a gente tem assim, uma responsabilidade de passar e com amor, com a disciplina, mas com aquele aconchego, né, de trazer você, é importante, você consegue, né, essa questão de cada uma ter uma oportunidade é bom, porque força sim, a gente só o ouvir, só se alimentar, não, a gente precisa também o doar, né? A gente precisa também o que o Senhor tem colocado no nosso coração, a gente passar. E a gente fica vendo assim também, por exemplo, a minha mãe, como ela tinha isso, essas características, né, de mentora, de auxiliadora, de como a gente aprende, né, com as nossas mães, com as nossas mentoras na igreja, a mãe do meu marido, nossa, a gente olha assim e diz, não existe outra Maria como essa. Então, são valores que a gente aprende, né, com os mais idosos, com pessoas que passam na nossa vida. É isso. Quando a Bandilma citou a mãe, e eu sei que vocês, quem tem mães, né, os pais vivos, principalmente as mulheres, elas, sem conhecer a palavra, elas foram tudo isso aí, né, que Renata expôs. Então, a palavra diz em Provérbios, onde você fala, eles nem conhece a tua lei e te obedece. Grandes mulheres, a mãe da Emilva, minha mãe, a mãe da Vandilma, a minha irmã, que Deus a tenha, a mãe da Renata, a mãe da Cris, todos que vão ouvir sabem, nossa, realmente minha mãe era dessa forma. Mas só que não tinha uma percepção, né, refinada, igual hoje tem nesses estudos, né? Elas eram isso. Elas eram isso. Eu lembro quantas vezes minha mãe abriu o portão, minha mãe nem entendia o que era ser profeta. Minha mãe abriu o portão, chamava meu pai, vamos ajudar fulano. Minha mãe animava as outras irmãs, minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Hoje eu vi isso, minha mãe pautada na verdade, que é a palavra de Deus, e Deus ajudou ela, né, a aplicar a palavra, né, e deixar isso mais enaltecido para a glória de Deus, para ela contribuir na vida de outras mulheres, de outras famílias, ser essa libertadora. E minha mãe jamais foi carcereira de alguém, minha mãe nunca foi dona de alguém, né? Então, isso é a graça de Deus. Aí vocês olham para suas mães hoje e falam, nossa,
é esse reconhecimento que a gente tem que falar nas nossas mães. E às vezes a gente quer ver um barulho, né, Milva? Uau! Quer ver um sapateado, falar em língua. As nossas mães foram muito tudo isso aí que ela trouxe de forma tão natural. Aí vem o Deus Espírito Santo, quando nós entendemos o propósito, nós renunciamos, foi o que nossas mães, muitas já são evangélicas, renunciamos, e algumas que estão caminhando na espiritualidade, que às vezes não propaga a nossa fé, nem a nossa mesma denominação, elas renunciam, aí vem o Deus Espírito Santo e é o sustentador dessas qualidades de mulheres que foram citadas aí, que nós vimos nas nossas mães. E nossas mães, nós temos que falar isso para elas. Mãe, olha isso aqui, a senhora foi uma mulher libertadora, a senhora foi uma mulher segura, uma mulher, que eu não vou falar todos os nomes, sondável, né? E todas, que depois eu vou assistir de novo, né? Escrever, porque HD aqui, eu estava sem a rascunha aqui, escrevi pouco. Então é muito bom a gente ter um olhar natural, viu, mulheres, para as nossas mães. Que às vezes a gente espera a mulher, a mãe, uau, é transbordando, falando em línguas, porque aí a gente valida tudo isso que a Renata falou. Mas as nossas mães têm essas atitudes, atributos divinos, e cada vez mais sendo sustentado, elas tendo intimidade, sendo sustentado pelo Deus Espírito Santo. Então, isso de forma natural floresceu. A gente viu isso em abundância na vida das nossas mães. Eram essas considerações. Márcia, se a Renata terminou, Márcia, é com você. Amém. Falar mais alguma coisa, Renata? Não, terminei já. Amém. Alguém Bem, mais? só um instante, na oração, né? Pedir oração pela minha volta. Estou voltando sábado. Graças a Deus, né? Eu pude participar presencial. Teve um dia das consultas que eu não participei, mas é sempre um prazer para mim e eu sempre estou assistindo nas gravações. Então, que coloquem em oração esse novo semestre, né? Que eu vou passar longe. Não é fácil o marido ficar só, não é fácil. Mas Deus tem guardado, Deus tem protegido. É como ele diz assim, eu tenho lhe honrado. Isso é Deus na sua vida. E as nossas orações, né? Porque o mundo está aí, está destruindo famílias. Então, é sempre um prazer ver vocês. Que Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus. Que bom a Fabiana estar aqui conosco. É muito bom ter rosas que voltem, né? Exalem o seu cheiro aqui. Muito Bom bom. dia, Márcia. Você tá me ouvindo? Bom dia, estou te ouvindo, Fabiana. Eu entrei na reunião hoje, mas já tô saindo, não? Mas tudo bem. É bom, deu uma aparecidinha assim, abrilhantou o ambiente. A minha mãe, ela não é evangélica, mas quando a gente era até na nossa adolescência, eu lembro que a minha mãe, ela pegava os 5 filhos dela, né? Os 4 filhos dela, quer dizer, colocava dentro do quarto e começava a fazer a oração do Pai Nosso. Como eu era pequena, né, não sabia, ela terminava na Ave Maria. Mas hoje eu vejo a importância do evangelho que minha mãe pôs em nós, porque graças a Deus e a ela, hoje os filhos dela sabem quem é Jesus, sabem o que é certo ou errado, e muitos dos filhos dela hoje crê no Senhor Jesus, né? Entregou sua vida a eles. E graças a minha mãe, as orações dela, todos hoje são honestos, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que ela e os outros irmãos vai ser salvo, porque a minha mãe é um exemplo que ela pegava nós e colocava para no falar dela é rezar, né? Mas hoje para mim era no orar. E eu louvo a Deus por isso. Que graça. Que saudade. Eu e a Márcia um dia vai pagar a nossa promessa e vamos aí te visitar É mesmo? aí na sua casa. Vamos. Quero ver, vem mesmo, vem todo Seu mundo. encontro aí das rosas. A Fabiana falando da mãe, lembrando da mãe, eu lembrei da minha mãe também.
quando nós éramos crianças, ela colocava nós três ajoelhados em volta da cama, ia fazer o Pai Nosso. Todo dia antes de dormir tinha o Pai Nosso. Aí nós aceitamos a Jesus, aí todo dia era o culto doméstico, todo dia tinha o culto familiar. Então, assim, eu aprendi a ter a fé sobrenatural com meu pai e aprendi a ser mulher com a minha mãe, né? Observando minha mãe, o jeito dela fazer café, o jeito dela economizar. Me tornei uma mulher muito econômica para a alegria do meu esposo. Eu sigo os passos da minha mãe em muitas coisas e a gente vai passando o tempo, aí a gente está sempre ouvindo. Nossa, você tá igualzinha a vovó, mãe. Mãe, só tá igualzinha a vovó, mãe. E assim, as características boas, é claro, para nós é uma honra ser parecida com as nossas mães, né? Isso é muito bom. O evangelho nos foi ensinado, a minha mãe foi a minha professora, então minha primeira professora foi a minha mãe. Fui para a escola já sabendo ler, já sabendo escrever, me despontando, nem fiquei no prezinho, porque não dava, não me aguentava o prezinho. Sei, Márcia. Ê, bichinha. Já fui direto para Você tinha que ser astronauta. precisar. Então, assim, eu Céu. louvo a Deus pela minha mãe. Amém. Isso mesmo. Louvo a Deus por nós nos tornarmos mães também. Somos mães brilhantes também, porque nós temos um manual. Nós temos um manual que nos ensina a ser essas mulheres acolhedoras, serem essas mulheres que cobrem umas às outras, né? Libertadoras, que nós não venhamos ser essas mulheres carcereiras. Eu achei muito boa essa palavra, que muitas se tornam carcereiras. E nós precisamos nos policiar todos os dias para que os nossos problemas, sabe? Nossos problemas, eles são mínimos diante da grandeza do nosso Pai, sabe? Então, a gente tem que estar sempre mostrando que nossos problemas, nossas angústias, o nosso Deus, ele é maior do que esses problemas. Então, né? Então, assim, eu fico pensando assim e tentando nos policiar, tentando passar para frente, que nós não podemos deixar nossos traumas passados, nossas dificuldades passadas, nos tornar pessoas amargas e nos tornar carcereira de outras pessoas, porque sempre que alguém vier falar alguma coisa para a gente, contar alguma coisa, aí a gente reproduzir, falar, não, isso aconteceu comigo, não, com um olhar negativo, nós seremos carcereiras dessas pessoas. Então, me chamou muita atenção essa questão de nós continuarmos sendo libertadoras. Amém. Eu passei, você também vai passar. Eu consegui, você também vai conseguir. E Deus na nossa vida e sempre com ânimo, sabe? Porque tem muita gente presa, tem muita gente precisando dessas palavras de ânimo que nós podemos passar para frente. Nós podemos levar essa palavra através das nossas mídias sociais. A Ivaneide sempre nos incentiva a isso, da gente estar passando para frente, compartilhando aquilo que foi bom para nós, porque tem muita gente carente. E onde nós não podemos ir, as redes sociais podem ir, e a palavra é viva, a palavra é eficaz e pode levar. Eu tenho recebido pessoas falando para mim, olha, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por ter compartilhado. Isso é muito bom. Então, nós estamos sendo libertadoras, e isso é magnífico. E Amém? o nosso professor Joanilson mandou um recado, o nosso professor de Libras, ele é surdo, ele falou que continue firme essa união nossa, né? Ele nos acompanha. Então, gente, até hoje elas estão firmes lá, essas amizades, né? Então,
nós temos pessoas nos observando. Na família do meu esposo, nós estávamos nesse casamento em Brasília, você fala assim, eu vejo lá seus stories, eu assisti, eu fui no canal. Então, isso é para honra e glória de Deus, de Deus. As pessoas estão vendo, sim, não é só 5 mulheres, 10 mulheres, não, é um exército. Você faz parte desse exército de mulheres para viver esse mesmo propósito. Então, vamos orar, senão nós temos que correr. Quem vê o Ronils lá e a Márcia, dá um abraço neles, eu amo eles demais da conta. Nossa, que saudade, que saudade. Amém. Vamos dar sim, pode deixar, Fabiana. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse manjar celestial tão delicioso que foi hoje. Tirar uma foto dessas meninas, está tão cheia, tá tão bonita a tela. Pois é. Vamos abrir a câmera? Abre a câmera, Fabiana, a gente tirar uma fotinha. Fabiana, quanto tempo, minha filha? Aparece É aí. Milva também. É. Só se estiver correndo aí. Ai, que linda. Deixa eu arrumar aqui. Maquiagem. Não, ninguém tá maquiado. Eu também não. Só a Priscila. Deixa o seu rostinho aparecer, mulher do reino, Fabiana. Não tenha vergonha. Aí, vamos lá? Congela. Aí. Muito bem. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse banquete celestial. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Renata Maria, que foi a que nos serviu hoje, que preparou este delicioso banquete para nós, ó Pai. Obrigada. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada uma das tuas filhas que estão sentadas à mesa. Meu Deus, que este alimento possa nos dar sustentabilidade e nós possamos, ó Pai, compartilhar. Assim como o Senhor deixou o exemplo para nós ali, naquele momento em que o Senhor alimentou a multidão, quando os discípulos foram até o Senhor falar que eles estavam famintos, e o Senhor disse, então, alimentem eles vocês mesmos. Naquele momento, o Senhor estava nos ensinando, Pai. Nós recebemos do Senhor para então compartilhar e alimentar a multidão. Meu Deus, obrigada, porque cada detalhe o Senhor nos ensina na sua palavra. Muito obrigada por sermos essas mulheres libertadoras, essas mulheres que são mentoras. Obrigada, Senhor. Te adoro, te exalto, ó Deus. E que o Senhor venha continuar a nos capacitar. O Senhor venha continuar a nos dar força, força física, força espiritual, intelectual. Meu Deus, tudo que possa atrapalhar, meu Deus, de alcançarmos o conhecimento. Os neurônios, ó Pai, que possam estar enfraquecidos. Meu Deus querido, nossos sistemas do nosso corpo, metabolismo, Pai, que possa estar enfraquecido, que atrapalha no nosso adorar, atrapalha no nosso buscar o conhecimento, no nosso ânimo de buscar, Senhor. Que o Senhor venha colocar tudo em ordem. Que os nossos corpos, Pai, possam reverenciar a Tua majestade, que possam reconhecer o Teu poderio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E é para a Sua glória que eu oro nesta manhã. Aleluia. Obrigada. Crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor tem o controle de todas as coisas na nossa vida, Pai. E tudo que Aleluia. nós passarmos é para nosso aprendizado e é para nós conseguirmos compartilhar com alguém daqui para frente, Pai. Por isso, nós nos colocamos, ó Deus, na sua presença, nos colocamos como atalaia, como servas, ó Pai, em nome de Jesus. Seja feita em nossas vidas a sua vontade, Pai. Em nome Amém. de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todas um ótimo dia na presença do Senhor. Estejam atentas. Fiquem atentos. Beijo. 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 Beijo para todos. Beijo.